O título da nossa meditação nesse dia: Thanksgiving. Palavra pronunciada tem dois sentidos: thanks, obrigado, graça, gratidão, e o segundo, giving, dar. Dar, obrigado. E o texto que usamos está no Salmo 116, no verso 12. Que darei ao Senhor, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? O salmista faz uma pergunta para si mesmo. Essa festividade, Thanksgiving, vai ser comemorada amanhã nos Estados Unidos, no Canadá e algumas ilhas do Caribe. Essa comemoração, ela teve o seu início no ano de 1621, quando colonos, peregrinos da Inglaterra vieram para os Estados Unidos e se instalaram no estado de Massachusetts, uma cidade Piemonte. E ali eles encontraram um inverno muito rigoroso e foram ajudados pelos índios americanos. Depois disso, no outro ano, se preparando melhor, eles tiveram uma grande colheita. E essa colheita, eles puderam repartir os seus alimentos com os índios e agradeceram a Deus por essa colheita tão farta, por tanto alimento. Então deram graças a Deus, e essa festividade, esta comemoração, desde então, vem sido celebrada na quarta quinta-feira do mês de novembro. Foi depois instituída um feriado por Abraham Lincoln, e essa festividade, ela tem uma importância para os americanos maior até do que o Natal, porque o feriado começa na quinta-feira e se estende até domingo. Então tem muita movimentação de pessoas procurando seus parentes para participarem desta festividade. Aqui no Brasil, o presidente Eurico Gaspar Dutra também fez menção dessa data, mas quase que não tem muita divulgação esse dia de ações de graça. Infelizmente, o que nós vemos aqui no nosso país, festividades como tivemos recentemente, como Halloween, tem muito mais divulgação, penetração, do que uma festividade como essa. Um outro acontecimento ainda dentro dessa semana será o que os americanos fazem,
Black Friday, é sexta-feira negra, onde fazem grandes ofertas, principalmente lojas de departamentos, e as pessoas aguardam a abertura dessas lojas para fazerem as suas compras. Isso é feito de uma maneira física, só que aqui no Brasil, hoje se faz tudo pela internet. E dessa maneira, esse Black Friday aqui no Brasil tem estado mais em evidência do que o Thanksgiving, o dia de ação de graça. Vemos que esse é uma proposta positiva para a nossa sociedade. Quando vemos tantas coisas que distorcem a palavra de Deus, que vem lá dos Estados Unidos, como teologia da prosperidade, o ensino das testemunhas de Jeová, adventismo, os mormons, Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, são, infelizmente, doutrinas falsas que vêm lá dos Estados Unidos e que influenciam a nossa sociedade. E aqui, este Salmo 116, ele fala sobre gratidão, dar ações de graça. Uma gratidão fervorosa que o autor deste salmo tem. Provavelmente, os estudiosos falam que foi o rei Ezequias. Ezequias, que foi um bom rei, que seguiu o caminho de Davi. Certa ocasião, ele foi procurado pelo profeta Isaías, e o profeta disse para ele colocar a sua casa em ordem, que ele iria morrer. E o rei Ezequias orou a Deus, suplicou a Deus por misericórdia, por salvação. E Deus disse para Isaías, voltar ao palácio real e dizer para Ezequias que Deus tinha dado para ele mais 15 anos. E dessa maneira ele compôs esse salmo, e podemos observar algumas coisas que são importantes. O verso 1 diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O amor que este rei tinha pelo Senhor. Amor que significa expressar gratidão ao Senhor pelo livramento da morte. E também expressar louvores diante de sofrimentos que são socorridos pelo Senhor, que nos livra da morte, nos livra muitas das vezes de grande calamidade. O segundo ponto que podemos ver aqui nessa gratidão é a lealdade. A lealdade do Senhor reconhecida por esse rei Ezequias. O verso 2 diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Fala de lealdade. E aí o salmista conclui: portanto, invocá-lo-ei
enquanto eu viver. Essa parte B desse verso é um refrão. Invocá-lo-ei enquanto viver. Isso é repetido não só nesse verso 2, mas no verso 13 e também no verso 17. O salmista fala sobre isso. Em terceiro lugar, nós podemos ver que o salmista, ele fala de uma vida santa diante do Senhor. No verso 9 ele diz: andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Fala-nos de andar na luz. Não podemos misturar a luz com as trevas. Andarei perante a face do Senhor. O Senhor tem os seus olhares sobre os seus. E Ele sabe como nós andamos. E o salmista queria corresponder a este andar. O salmista dizia no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o salmista que passou por graves dificuldades, circunstâncias, aonde ele dizia no verso 11, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Essa palavra precipitação significa desilusão. Muitas das vezes nós ficamos em circunstâncias como essa. A vida, diante de certas circunstâncias, pode nos trazer essa precipitação, essa desilusão. E podemos fazer uma metáfora da dor, assim como a dor é um sinal da vida. A dor, ela nos impulsiona a clamar por cura, a clamar por socorro. Ninguém gosta de dor. E a perturbação, a precipitação, como diz o salmista, é enfrentada com riqueza da nossa alma, é de clamar por Deus. Mas, infelizmente, diante dessas circunstâncias que a vida apresenta, a pessoa que não tem Deus, o que vier para ela, ela se agarra. A boia, a mão que vier, ela se agarra e muitas das vezes não é a salvação correta. A salvação correta só pode vir do Senhor. E o salmista, reconhecido, agradecido, ele dá essa ação de graça. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que você poderia responder nesse dia? O que você poderia dar ao Senhor? Nós sabemos que as pessoas procuram a Deus mais para receber. A natureza humana procura a religiosidade, a espiritualidade,
querendo receber alguma coisa de uma entidade suprema. E às vezes não querem nem saber se é uma entidade verdadeira ou falsa. Querem receber. Não importa a fonte. Mas quando você conhece o Senhor Jesus Cristo, que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único, o suficiente, aquele que consumou, realizou, finalizou a obra substitutiva lá na cruz do Calvário. Esse é a fonte que nós devemos buscar. E aqui o salmista entra, podemos dizer, num conflito. Que darei eu ao Senhor? Você é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado a você? Você agradece a Deus pelo ar que respira, quando muitos estão usando aparelhos para respirar? Você é grato a Deus porque consegue enxergar, quando muitos não enxergam? Você é grato a Deus porque você pode se locomover de uma parte para outra, enquanto pessoas estão sendo escoradas por cadeiras de roda, por outras pessoas, porque não conseguem mais andar. Deus quer a nossa gratidão. Uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Feliz com Deus, feliz consigo mesmo, porque o Senhor tem dado o suficiente para nós. Obviamente que a Bíblia também recomenda que possamos pedir a Deus. No Sermão do Monte, o Senhor ensinou em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedir não é pecado, devemos pedir, mas também precisamos agradecer a Deus. E o salmista, ele responde nessa grande pergunta que ele faz. O verso 13 ele diz: tomarei o cálice da salvação. Isso seria uma espécie de oferta de libação, como nós podemos ver em Levítico, capítulo 7, verso 1, as chamadas ofertas pacíficas. Nós temos que oferecer ao Senhor cálice da salvação. Vamos ter próximo sábado a ceia do Senhor e ali podemos celebrar este cálice da morte vicária e expiatória de Cristo. Tomar posse. Em segundo lugar, ele dizia: invocarei o nome do Senhor. A essa graça celestial que nós recebemos em Cristo Jesus, nós precisamos oferecer uma resposta humana adequada ao Senhor. Invocarei o nome do Senhor. E ele diz mais, verso 14: pagarei os meus votos ao Senhor
na presença de todo o seu povo. Pagarei com obediência. Uma obrigação, fizemos votos. Quando aceitamos a Cristo, o pastor perguntou para nós: você promete seguir ao Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida? Você se esqueceu disso? O que você respondeu? Sim, prometo. Isso é um voto. Isso é uma dívida de gratidão que você tem para com o Senhor. Você fez isso diante do Senhor, na presença de todo o seu povo. Como você agora quer recuar? Como você agora recuou? Você está sendo ingrato. E isso desagrada ao Senhor. Uma das coisas mais, se você é pai, se você é mãe, se você teve um relacionamento muito íntimo com uma pessoa, você sabe que uma das coisas que mais dói no ser humano é a ingratidão. Você fazer voluntariamente, espontaneamente, algo para uma pessoa e aquela pessoa vira as costas para você e ainda faz coisas impróprias que te fere a alma, que te deixa extremamente magoado. E nós não podemos ser ingratos para com Deus. A Bíblia fala no Novo Testamento muitos textos que falam sobre isso. Mas, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, verso 17, diz: e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo também diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não reclame da política, não reclame do tempo, não reclame do seu cônjuge, do seu filho. Procure agradecer a Deus, ter um coração de um adorador que oferece sempre sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. O salmista termina esse Salmo 116 dizendo o seguinte, verso 17: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.